Fala galera, hoje nós se encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos aprender aí sobre movimentos. Para aprender movimentos vocês têm que saber o que é planos e os eixos. Para facilitar os estudos de vocês aí de casa, é necessário que vocês tenham alguns materiais em questão. Por exemplo, massa de modelar e também palitos de churrasco. Mas para que isso? Bem, para vocês aprenderem sobre planos e eixos, vocês vão ter que aprender nada mais nada menos do que os cortes corporais, que seriam os planos imaginários. Depois disso, aprender a traçar as linhas imaginárias, que são perpendiculares a esse plano. Parece tudo muito difícil, eu sei, mas hoje vocês vão sair com uma ideia muito fácil do que seria isso. Por exemplo, para a aula de hoje, é necessário que vocês adquiram massinha de modelar. Nossa, mas lembra a infância? Mas é justamente isso que vai facilitar o aprendizado de vocês. Massa de modelar, como essas daqui, ok? Também adquiram palitinhos, como esses aqui, ó. Palitos de churrasco. Vai facilitar muito, tá? Porque os palitos vão representar os eixos, que são as linhas imaginárias, são perpendiculares aos planos. E para fazer os planos, são os cortes aí, nós vamos precisar de uma régua. Então, enquanto vocês juntam todos esses materiais, roda a vinheta. Voltando aqui para o estúdio de gravação, eu já fiz o meu modelinho didático. Para isso, eu tinha aí alguns brinquedinhos em casa, que vai facilitar a aula de vocês. Utilizei esse aqui, que eu não vou falar qual que é a marca, mas de repente vocês aí de casa podem adivinhar. Utilizei aqui, ó, para colocar o olhinho e colocar aqui, ó, os membros superiores, porque nós vamos começar por um plano. Vamos pensar assim, ó, para facilitar o macete, para facilitar a vida de vocês, pensem assim, ó, quando eu tenho, né, uma meta na minha vida, o que eu quero primeiro? É fazer um plano, né? Então, primeiro eu traço um plano para minha vida. E depois disso, aí sim eu tomo um rumo, um eixo na minha vida. Então, guardem assim, primeiro um plano, depois um eixo. Aí sim, sai todo o movimento. Começaremos lá, plano. Plano é o corte. Vamos lá, então? Quem seria o plano coronal? Plano coronal ou plano frontal é aquele que vai dividir meu corpo em duas metades. Só que essas metades se referem à região anterior, mais próxima à frente do meu corpo. Posterior, mais próximo ao dorso. Então o corte vai ser aqui, ó. Tá? Nessa regiãozinha aqui, ó. Ok? Vamos lá? Prontinho, já fiz. Agora, falta testar os eixos. Nós temos 3 eixos. Eixo longitudinal, que é aquele que passa da região superior para a região inferior do meu corpo. Eixo látero-lateral, também conhecido como eixo transversal, ou também alguns autores consideram como eixo coronal, que é aquele que passa ali, ó, de um lado para o outro. E também existe o eixo sagital, ou também conhecido como eixo antero-posterior, que passa da região anterior para a região posterior do nosso corpo, ou vice-versa. Tá? Para que o eixo entre, ele tem que reconhecer muito bem o plano. Como assim? Ele tem que olhar para o plano e não pode ver qualquer imperfeição nele. É como se ele não tivesse sido cortado ou nenhuma interrupção tivesse feito ali. Por exemplo, se eu olhar para o lado aqui, ó, olhem bem ao lado, vocês percebem que já teve uma interrupção. Então, o eixo látero-lateral não vai conseguir cruzar. Se olhar de cima para baixo, vocês podem ver que já tem uma interrupção. Então, o eixo reconhece, tem coisa errada aí, eu não vou conseguir passar. Agora, olhem de frente. É como se nada tivesse acontecido com o bonequinho. Então, aí o eixo entra. Por quê? O eixo ele só vai reconhecer o plano que não foi mexido. Como assim? Quando eu fiz o plano coronal, eu deixei uma parte íntegra do meu corpo. Uma parte que é intocada. Uma parte intocada. Aquela que eu olho para ela e falo assim, nossa, você está perfeita. Olha aqui. Eu consigo ainda ver os olhos, a parte total da frente. Então, qual é o eixo que vai entrar ali? O eixo da facada, que é o antero-posterior. Vamos fazer ele então?
Então quer dizer o quê? Quando nós temos um plano coronal ou frontal, que é aquele que divide anterior e posterior, o eixo que vai interceptar é chamado antero-posterior, ou também conhecido como eixo sagital. E qual é o movimento que vai realizar? Vamos testar então. Não se faz um movimento rotacional, ó. Movimento rotacional não realiza. Movimento de flexão e extensão. O que é flexão e extensão? Os movimentos anteriores. Posterior. Não. E de abdução e adução. Isso está fazendo sim, olha lá. Vai para um lado, volta. Vai para o outro lado e volta. Então, esse movimento de abriu, abdução. Aproximou da linha mediana, adução. Portanto, um plano frontal vai ser interceptado pelo eixo anteroposterior, ou também chamado de eixo sagital, oferecendo um movimento de abdução e adução. Vamos para o nosso próximo plano, que seria agora um plano sagital. Vamos lá? Aqui, então, eu trouxe um outro bonequinho. Aí vocês podem perguntar, ué, mas só tem um olho aí? Porque agora eu vou escolher o plano sagital. O que seria o plano sagital? O plano sagital é aquele que vai dividir meu corpo em dois lados. Tá certo que o plano sagital não divide em dois lados iguais, mas eu vou precisar dele para fazer o próximo movimento, que seria um movimento aí de flexão e extensão. Então, eu vou dividir em dois lados. Um olho vai para cada lado aí. Vamos fazer então o corte? Olha lá. Então, fica com um olho só, né? Porque é o plano sagital. Aquele que divide meu corpo em lado esquerdo e direito. Agora, qual é o eixo? Bem, o eixo só vai reconhecer aquela porção que está íntegra, que não foi alterada. Se eu olhar aqui de frente, de cara o eixo já vai reconhecer. Eu só tenho um olho, então o eixo não passa no sentido antero-posterior. Se eu olhar de cima para baixo, ele logo vai ver. Olha só, já foi mexido, eu não vou entrar ali. Agora, olha lateralmente. Lateralmente, nem dá para perceber que ele foi mexido. Então, o eixo que vai entrar aqui lateralmente seria o eixo coronal, também conhecido como eixo transversal ou eixo lateral. Vamos colocá-lo aqui então? Prontinho. A partir do momento que vocês já têm um plano e um eixo traçado, vocês vão trabalhar agora com o movimento. Qual é o movimento? Para frente, para trás. Para frente, para trás. Que movimento que vai no sentido anterior? Posterior. É o movimento de flexão e extensão. A maior parte dos movimentos feitos anteriormente são de flexão, posteriormente, extensão, salvo a articulação do joelho, onde a flexão é feita posteriormente e a extensão anteriormente. Olhem só. Mas não daria para fazer rotação? Não, eu estrago a massinha. Mas não daria para fazer abdução e adução? Também não. Então, se eu tenho um plano sagital, ele vai ser interceptado por um eixo lateral, ou também conhecido como um eixo transversal, ou, no caso aqui, eixo coronal. Ok? Vamos agora para o nosso último, que seria um plano transversal, que vai dividir meu corpo em superior e inferior, ou em metâmeros, né? Superior e inferior. Vamos lá? Então, está aqui. Coloquei uma cabecinha, certo? E coloquei os pezinhos. Como seria o plano transversal? É aquele que passa mais ou menos na região do umbigo, certo? Dividindo meu corpo em superior e inferior. Vamos dividir aqui? Vou pegar a região onde tem a cabecinha. E vou pegar o eixo. Então, fiz o plano, agora o eixo. Então, se eu tentar passar lateralmente, ó, não vai. Porque ele reconhece já que um pedaço já era. Antero-posterior, também não. Mas olha só, ele olha aqui no sentido de cima para baixo e verifica que a cabecinha tá aqui, ó, todo couro cabeludo. Então, qual é o eixo que passa de cima para baixo? O eixo que passa de cima para baixo é o eixo longitudinal. Vamos fazer aqui então? Aqui. Vamos testar os movimentos? Para frente, para trás. Não vai, ó. Eu posso quebrar a massinha. Para os lados também não.
Mas olha só que legal, ele roda. Então quer dizer que se eu tenho um plano transversal interceptado pelo eixo longitudinal, eu tenho um movimento de rotação, ok? Então hoje vocês aprenderam sobre os planos, bem como os eixos que interceptam. Se vocês gostaram da aula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos. E também se inscreva no nosso canal. Aproveite para falar, ativem o sininho. Acompanhe as próximas videoaulas. Até lá!